Agora, aqui nos estúdios da 98 News 103.3 FM, nós estamos recebendo o prefeito de Ouro Branco, Sávio Fontes. Boa tarde, Sávio. Boa tarde a todos os ouvintes da 98. É um prazer estar aqui para conversar com vocês, falar um pouco sobre a nossa cidade. Muito obrigada pela sua participação, por ter se deslocado, lá de Ouro Branco, aqui à capital, para conversar com a gente. Sávio, quais são os principais desafios nesse começo de trabalho na cidade de Ouro Branco? Bem, nós tivemos alguns desafios que são peculiares aí de todas as cidades nesse momento, que se inicia uma gestão. É sempre um desafio a questão da saúde pública, a questão também da limpeza, da manutenção urbana, Então a gente assume a gestão com esses desafios de melhorar essas áreas. A gente também tem o desafio de melhorar a oferta de vagas em creche, a parte da mobilidade urbana, desafios aí que as nossas cidades, elas enfrentam nesse momento, nesse início de gestão. E diante disso, esses problemas que já vinham sinalizando, desde a campanha, que a gente já havia feito pesquisas também que apontaram esses problemas, a gente vem tomando algumas ações, com relação a essas pastas em específico, a saúde pública, a limpeza e manutenção urbana. A gente já conseguiu organizar e captar também alguns recursos para que a gente possa diminuir as filas de saúde do município. Já também estamos fazendo um trabalho de organização de todos os prontuários médicos da nossa população. Os postos de saúde já têm funcionado até às 8 horas todos os dias também, para que a gente possa otimizar os atendimentos e avançar na saúde da população. Enfim, uma série de atividades. A vacinação também, a gente já tem avançado com a oferta do Vacimóvel, que foi muito importante para que a gente chegasse nesse momento agora, onde o surto de gripe acontece Brasil afora, e lotam os hospitais. Então, Ouro Branco conseguiu sair na frente também, teve um número baixíssimo de casos de dengue, agora também consegue aí avançar na imunização da população, com relação ao Vacimóvel também, que a gente implementou. Já implementamos também uma rota a mais de coleta de lixo. Essas ações também fazem parte do programa Ouro Branco Mais Limpo, que é um programa que a gente criou também para evitar que a gente tivesse muitos números de casos de dengue. Então hoje a cidade também já se encontra mais limpa, com a parte de vegetação mais controlada, A gente já começa aí a equacionar as coisas para que a gente possa também, muito em breve, colocar todas as outras coisas que a gente sonhou para a cidade em prática. Certo. A gente acompanhou aqui que o senhor iniciou um trabalho de asfalto no município. Eu queria saber se o senhor entende que a pavimentação é importante para o trânsito e para a mobilidade, mesmo que seja ali um município, a gente está em Belo Horizonte, em comparação à capital, é um município menor, mas qual que é a importância desse tipo de trabalho para o município, para o desenvolvimento da cidade? Sim, sem dúvida alguma, A nossa cidade hoje ela tem uma planta da Gerdau, da empresa da Gerdau, que é produtora de aço, que é a maior planta do mundo. Ela está sediada na cidade de Ouro Branco. Uhum. Então, com isso, a nossa cidade é pujante no que diz respeito à sua economia, a essa questão de movimentação que a indústria traz para a cidade. Então, é muito importante os motoristas de transporte público, também de aplicativo, e também os moradores da cidade que utilizam essas vias, às vezes acabam se queixando do estado precário dessas vias, de um serviço, às vezes, que já não suporta nas vias, que é o serviço de tapa-buraco, em razão do estado de danificação dessas vias. E a gente vem fazendo um trabalho muito interessante. Já fizemos um lote agora de 5 vias, já estamos anunciando agora nos próximos dias mais um lote com mais 5 vias também para serem asfaltadas na cidade, que é a pavimentação, o recapeamento completo dessas vias. Então está sendo feito um serviço de fresagem, que é a retirada do asfalto antigo. Esse asfalto que está sendo retirado, nós estamos utilizando para aplicar em pontos críticos da nossa zona rural, naqueles morros, naqueles locais que tem estrada de chão e que precisam de um trabalho com algum material para poder dar mais aderência, para poder evitar o desgaste da estrada. Esse material é utilizado lá, e a gente tem feito um trabalho, tem mostrado para a população, tem medido a espessura desse asfalto, mostrado como tem sido feito, mostrando que a gente quer fazer também com muito zelo pelo recurso público, com muita responsabilidade, para que esse serviço alcance eficiência e tenha o maior tempo de durabilidade possível, trazendo conforto para os motoristas, segurança para os motoristas que usam as vias da cidade de Ouro Branco. Prefeito, muito tem se falado a respeito sobre as mudanças no Fundo de Participação dos Municípios lá em Brasília. Como o senhor tem atuado diante dessas conversas?
Nós tivemos agora recentemente na Marcha em Defesa dos Municípios, né, que foi organizado pela CNM, participando dessa discussão. Sem dúvida alguma, a gente, como todos os outros prefeitos, né, sabe que as coisas acontecem no município, né, são nas nossas cidades que o direito nasce, que a necessidade nasce e que as coisas precisam chegar. E essa fatia ela precisa ser melhor, né, distribuída entre todos os entes. Hoje a maioria dos recursos acabam ficando na União, né, ficam concentrados na União. Muitas vezes, às vezes a gente também questiona até a distribuição deles, né, com relação aí às áreas que a gente tem no país, as necessidades específicas de cada região, de cada estado, de cada cidade, e a gente esteve lá para engrossar esse coro, juntamente com os amigos também, os demais prefeitos que compõem as entidades ali da nossa região, que é a AMALPA, que é a Associação dos Municípios, também a AMM, a gente estava integrando esse coro para poder lutar para uma melhor distribuição com relação ao fundo de participação dos municípios. A gente entende que o município precisa receber mais recursos até para viabilizar, né, as políticas públicas que a gente precisa para a população. Mas a gente também, como prefeito, acredita que essa discussão precisa ser amplificada, a gente precisa discutir também sobre a tabela do SUS, a gente precisa discutir também sobre vários outros temas que impactam direto ali na vida da população e que precisam de uma atenção maior por parte da União. Então, como prefeito, a gente está lá junto com os demais amigos prefeitos para lutar por essas melhorias. Uhum. Outro assunto que tem sido bastante debatido atualmente é a reforma tributária, né? Na sua opinião, quais são os prejuízos que o município pode acabar tendo que arcar, né, a partir desta reforma? Pois é, com a metodologia de distribuição que se discute, né, a gente precisa, antes até, inclusive, de discutir essa reforma e de falar em aprovação dessa reforma, preparar os municípios para esse momento, né? Preparar os municípios, envolver os municípios nessa discussão, porque, como a gente acabou de frisar, nas cidades é que o direito acontece, nas cidades é que a necessidade surge. E se a gente não fizer uma discussão muito bem estruturada, corre o risco da gente ter uma perda de receitas ao invés de um acúmulo e de um ganho de receitas, né? Isso já vem acontecendo naturalmente ao longo dos anos para os municípios, sobretudo mineiros, né? E a gente precisa estruturar isso junto com as entidades de organização para que a gente não alcance aí um estado de perda de receitas e dificulte ainda mais o trabalho dos gestores, né, das cidades do nosso estado. O pessoal deu uma pesquisada aqui na sua rede social, prefeito, e viu que o senhor é um prefeito bastante atuante no TikTok, né? Então está mais atrelado, mais alinhado, antenado com essa modernidade. Você entende que esse tipo de comunicação mais próxima da população, ela é importante, cria um vínculo maior? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Sim, sem dúvida alguma. A comunicação política mudou nos últimos anos, né? E a gente, assim, já tem um trabalho árduo que às vezes quer comunicar politicamente, né? É um assunto que, em razão das brigas calorosas que a gente tem país afora, acaba afastando um pouco as pessoas da política. Às vezes as pessoas não têm gostado tanto de escutar notícias com relação à política, às vezes alguns feitos importantes, né? E eu moro em uma cidade, como quase todo o nosso país, principalmente depois da pandemia, que ficou muito fragilizado, né, do ponto de vista da sua saúde mental, né? A nossa cidade tem altos índices assim de depressão, de ansiedade, como quase todo o país, né? A população, o povo brasileiro vem passando muito por isso. Então a gente entende que é preciso suavizar essa comunicação, levar um pouco de alegria para a cidade também, fazer com que as pessoas possam se interessar mais pela questão política, né? E, é claro, falando da maneira que se fala hoje em dia, né? Hoje em dia já nós não temos mais aquela comunicação conservadora do prefeito de terno e gravata ao lado das bandeiras, comunicando de forma séria. É preciso que a gente tenha essa leveza para comunicar, então a gente gosta de comunicar dessa maneira, faz dessa maneira, a população adere. É lógico que nem todo mundo, né? Ainda tem algumas pessoas que são resistentes, né? Resistentes ao, né, o ponto de vista de uma comunicação mais ousada, mais atrevida dessa maneira, mas a gente entende que deve continuar também, porque atualmente é assim que se comunica, as redes sociais estão aí como ferramenta para isso, e eu acho também, uma frase que eu escutei outro dia, que eu acho muito importante, né? A gente publica, a gente comunica nas redes sociais o conteúdo daquilo que a gente tem e faz, né? Não, é porque não dá, isso que eu ia falar, não dá para você comunicar aquilo que a prefeitura não executa, né? Então você precisa
passar uma verdade ali para quem está assistindo. Passar uma verdade. Então a gente fica muito contente. Primeiro porque está tendo matéria, está tendo conteúdo, está tendo ação para comunicar. O marketing só existe porque tem uma ação por trás, né? Então a gente fica muito contente. E segundo, porque, como você diz, nós temos o princípio da transparência, da publicidade, e eu acho que um gestor que tem a população perto, que tem esse canal de comunicação estreito com a população, isso é muito importante. Então, tudo que a gente faz, a gente coloca lá, informa a população, que eu acho que, no fim, a cidade ganha com isso também, a gente ganha com isso. Uhum. Agora, eu vou dar um relato pessoal que eu já fui em Ouro Branco 2 vezes. Uma vez que era no Festival da Batata, mas tem muitos anos mesmo, e fiquei realmente... Gostei muito da cidade, da festa e tudo mais. E outra vez que eu fui gravar uma reportagem sobre um artesanato no barro lá. Tive a oportunidade de fazer. E aí, aproveitando que a gente está nesse clima mais leve agora da entrevista, eu queria que o senhor falasse sobre essa questão do turismo e da cultura do município. Ah, ótimo. A cerâmica que você deve ter acompanhado é a cerâmica de Saramenha. Que é uma referência no Brasil, Exato. né? Eu acho que a pessoa que faz, agora não me recordo o nome, mas é o artista que ele guarda aquele fazer, Exato. né? É o Léo, é o mestre. Isso, o mestre, exatamente. Nós temos um livro lá também, foi feito um livro sobre a cerâmica de Saramenha, né? É uma arte lá nossa, algo muito bonito, né? Tanto do ponto de vista da história quanto das peças, né, que são feitas. Muito bacana. Depois a gente vai mandar um livro aqui para a rádio, claro, para que vocês possam conhecer todo esse histórico também. A gente vinha falando sobre isso nos bastidores, sobre a necessidade de colocar Ouro Branco num circuito turístico, de visitação, né, de atenção das pessoas do nosso estado e depois do nosso país. Nós temos aí belezas naturais, nós temos uma matriz paroquial, que é uma das mais antigas do estado, temos um parque estadual, que é a nossa serra, né? Temos a comunidade de Itatiaia, o Lago Soledade, né? Estamos ali no entorno, ali perto de Ouro Preto, de Lavras Novas, temos todo esse conjunto para fazer da nossa cidade um lugar de visitação, um lugar que possa ter ascensão. Então a gente vem lutando muito para também desenvolver cada dia mais os esportes de aventura na nossa cidade. Nós já tivemos esse ano o Internacional de Mountain Bike, estamos também discutindo agora a corrida em trilha, que vai ser uma maratona internacional também que está para acontecer. Sério? Lá em Ouro Branco. Sério, a gente já está em discussão. Já pode mandar aqui para a gente divulgar. Pois com um grupo de atletas que vai nos ajudar a fazer essa competição lá. Estamos trabalhando também para que a gente possa fomentar o voo livre lá na Serra também, para o pessoal saltar lá de cima. E tantas outras iniciativas, né, em trilhas, nesse conjunto paisagístico que a gente tem ali. Então a gente tem conversado, precisa muito da ajuda do Estado, né, dos entes também que cuidam dessa parte ambiental, para que eles possam ser flexíveis, nos ajudar a fazer de Ouro Branco um lugar de visitação, um lugar que tenha esse fortalecimento da cultura. A gente, por ser um povo de uma cidade nativa e de uma cidade composta por muita gente que veio de fora, a gente acabou perdendo um pouco essa identidade e cabe a nós, como poder público, agora resgatar isso e fazer um Ouro Branco forte de novo no turismo e na cultura. Muito obrigada, prefeito Sávio Fontes, pela sua entrevista aqui na 98 News. Espero que Ouro Branco tenha um futuro de prosperidade na gestão do senhor. Muito obrigada, viu? A gente que agradece, está sempre à disposição, agradece a oportunidade de falar da nossa cidade, a cidade que a gente tanto ama, que é linda, que está de braços abertos para receber todas as pessoas do nosso país e fica à disposição sempre que possível para conversar sobre lá. Muito obrigado.